Boa noite. Bem-vindos a mais um culto da Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro São Dimas, em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Vamos adorar ao Senhor. Sopra Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra Espírito, trazendo vida, junto aos pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos, com teu poder vem restaurar. Da multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, sopra Espírito, trazendo vida, junto aos pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos, com teu poder vem restaurar. Da multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, sopra Espírito, sopra Espírito de Deus. Me preparo pro fronte, eu oro
Me preparo pro fronte, eu oro a paz. Dissolve o tempo, passo que é temporal. Eu abraço o amor, eu procuro o eterno, onde não está. Longe o amor não está. Longe não o amor procurar um lugar. Ele bate na porta do teu coração. Hoje tem guerra, amanhã também. Eu me preparo pro fronte, eu oro a paz. Dissolve o tempo, o passo que é temporal. Eu abraço o amor, eu procuro o eterno, onde não está. Longe o amor não está. Longe não o amor procura um lugar. Ele bate na porta do teu coração. Uou, oh, oh. Hoje tem guerra, amanhã também. Me preparo pro fronte, eu oro a paz. Hoje tem guerra, amanhã também. Me preparo pro fronte, eu oro a paz. Dissolve o tempo e o passo que é temporal. Eu abraço o amor, eu procuro o eterno, que longe não está. Longe o amor não está. Longe não o amor procura um lugar. Ele bate na porta do teu coração. Oh, 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 oh. La, 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 la. Deixa o amor entrar. Deixa o amor entrar. Glória a Deus. Forte demais esse hino, né? Hoje tem guerra. Glória a Deus. Muito bem interpretado. Que Deus tenha sido adorado e louvado, porque com alegria nos aproximamos dele e em alegria ele nos recebe. Vamos compartilhar a mensagem hoje. O tema é ousadia. Toda ousadia é importante. Você precisa ser ousado para conquistar as coisas. Para estudar você tem que ser muito ousado, porque o desânimo abate a maior parte das pessoas. Ousadia para trabalhar.
ousadia para se tornar empresário, microempresário, ousadia para que você desenvolva os seus próprios projetos, porque o Senhor também tem projetos, e o projeto dele vai passar pelo estudo, vai passar pelo trabalho, pela dinâmica da vida, e ele nos transmite ousadia, mas também poder para realizarmos aquilo que ele anseia, de uma palavra que leva à porta do coração de cada um o amor que Deus tem por nós, e isso vem através do Evangelho até a operação de maravilhas. Vamos hoje aprofundar um pouquinho e aprendermos um pouco mais com a vida do apóstolo Paulo. Hoje nós vamos olhar para a vida dele, uma vida de ousadia. Eu quero te dizer que ele era aquela pessoa que recebeu diretamente do Senhor Jesus o chamado. Ele aceitou o chamado. Ele se isolou durante 3 longos anos na Arábia para poder aprender da palavra de Deus tudo a respeito do Senhor Jesus, para que a partir dali ele iniciasse batendo de porta em porta do coração de cada ser humano na face da terra, inclusive hoje, no meu coração e no seu, mostrando a ousadia da palavra de Deus, e que necessitamos desse poder para nós desenvolvermos. Isso não é natural. Essa ousadia da pregação do Evangelho, ela é sobrenatural e nos é transferida, transmitida pela presença do Espírito Santo. Vamos lá? Atos capítulo 19, vamos a partir do versículo 8. Eu quero ministrar para você em 4 partes. O versículo 8, antes de ler, vamos orar? Querido Deus, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, por termos vencido as etapas desse dia. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor nos deu, foram muitos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pela vida daqueles que estão compondo comigo essa live. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por aqueles que nos recebem nos seus lares, com bondade no coração, com anseio de ouvir uma mensagem que venha de Ti, Senhor. Por isso que eu diminuo, o Senhor cresça, eu abra a boca, o Senhor fale, eu me apresente para que o Senhor sinceramente seja visto, e eu faça com humildade, ó Pai, na posição de filho, para que o Pai seja exaltado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Atos 19, versículo 8 diz assim: assim, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga. Sinagoga é o nome da igreja onde se reúnem os judeus, onde pregava com ousadia e poder. Não era só ousadamente, ele pregava com ousadia e poder, ou seja, com força e determinação sobrenatural, dissertando com eloquência e convencendo a muitos sobre o reino de Deus. Todavia, alguns deles demonstraram que seus corações, olha bem, estavam petrificados e descrentes. Como está o seu coração nessa noite? Como está o seu coração nesse exato momento que você nos assiste? É um coração que crê? É um coração que anseia? Como está o seu coração? Se for necessário, pare um pouco, ore, peça a Deus para limpar o coraçãozinho, para purificar, para tirar toda a ira, toda a raiva, toda a chateação, mas também toda a tristeza, para tirar todo sentimento que não agrada a Deus, pelo contrário, impede a ação de Deus. Como você está nessa noite? Porque o Senhor está batendo no seu coração e quer te entregar uma mensagem de boas novas, uma mensagem de amor. Vamos continuar? E passaram a falar mal do caminho, porque inicialmente o cristianismo era chamado de caminho, para toda a comunidade. Paulo, então, afastou-se deles e, tomando consigo os discípulos, começou a ensinar diariamente na escola de Tirano.
Assim procedeu por 2 anos, de forma que todos os habitantes da Ásia pudessem ouvir a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Amém? Essa primeira parte, nós podemos definir que devemos fazer as coisas sem perturbação. É muito difícil você realizar algo estando debaixo de perturbação, preocupação excessiva, acusação, complicação com todo tipo de situação, com gente te incomodando, te questionando. O apóstolo Paulo nos dá uma lição linda para a gente se afastar de ambientes e de pessoas que só nos perturbam, que ao invés de nos ajudar, prejudicam, ao invés de nos elevar, nos abatem, ao invés de nos dar condições de crescimento, estrutura, nos tratar com amor, com carinho. Não estou dizendo que alguém tem que ser meu escravo, que alguém tem que ser meu servidor. Não é isso que o pastor está pregando. Eu estou dizendo que o apóstolo Paulo nos ensina que ele sabia com quem ele poderia contar para ensinar o Evangelho e com quem ele não poderia contar. Porque a palavra de Deus, ela é palavra de acordo, é palavra de graça, é palavra de entendimento, não é palavra de confusão, de contenda, de discórdia. E Paulo se afasta dos contenciosos, dos que caluniavam o caminho, os que talvez caluniassem até a pessoa dele. Com esse tipo de pessoa, ele deixa um conselho para nós, que a gente deve andar bem longe, sem perturbação, mas se agregar com aqueles que ouvem, aqueles que querem a razão da vida que Jesus propõe. E é dessa forma que deveríamos nos aproximar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar? Versículo 11. Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo, de tal maneira que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes. Estes eram curados de todas as suas enfermidades, assim como espíritos malignos eram expulsos ou expelidos deles. Olha que coisa extraordinária. Nós temos aqui a atuação do dom da cura, e na realidade são dons de cura, no plural, e nós temos aqui a autoridade, o poder para expelir demônios que habitavam no corpo daquelas pessoas. Mas isso é coisa do passado, é para os discípulos de Jesus, queridos. E o que sou eu? Eu sou Jonas, apóstolo de Cristo, a serviço de Deus, enviado a Conselheiro Lafayette, Catas Altas da Noruega, Piranga, Rio Espera, e por onde Deus me enviar. Quem é você? O discipulado não terminou lá atrás. O apostolado não é para alguns que se auto-intitulam, que buscam esses detalhes como se fosse algo extraordinário. Não passa de uma concepção muito simples. O seguidor de Jesus, discípulo do Mestre. Então eu quero te dizer que é importante você olhar pela humildade de Paulo. Olha a riqueza da cultura de Paulo, a sabedoria de Paulo, o interesse dele e a disciplina dele com relação ao Evangelho, a sua doação completa, a quebra de milhares e milhares de paradigmas religiosos que ele começa a realizar e desempenhar na forma de pregação de um Evangelho que chega até a nós, não para nos confundir, não para nos perturbar, mas para nos unir como cristãos diante de uma palavra de poder e autoridade que precisa ser entregue com ousadia, mas através e pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Deus fazia milagres maravilhosos. Todo milagre é maravilhoso. O que me chama a atenção para o momento de hoje é que muitas pessoas têm sido agraciadas
eu vou te falar só uma coisa: muitos têm tido o diagnóstico mudado. Você vai no médico, primeiramente ele te fala, parece que você tem câncer. Logo depois ele faz um exame e fala, ó, que bom, é um nódulo benigno. Mudou o seu diagnóstico. Cadê o glória a Deus? Cadê o testemunho diante das pessoas? Cadê o testemunho diante da igreja? Não tem mais testemunho. O crente acostumou com milagres maravilhosos e não dá valor. Aquele que chega ou aquele de fora, aquele que está lá no mundo e recebe a bênção de Deus através da oração de um crente fervoroso, de uma pessoa que se separou, que se colocou na posição, que orou, buscou o dom e o aplicou, também não glorifica a Deus. Glorificamos o medicamento, glorificamos ao médico, glorificamos ao instituto de saúde, ao plano de saúde, ao hospital. Tudo isso tem o seu valor e o seu lugar. Não deve ser deixado de ser reconhecido e não deve ser agradecido. Mas, sobretudo, nada acontece se Deus não permitir. E aqui diz que Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo. Que milagres? Curas, as mais excepcionais, e libertação dos oprimidos. Algo assim que você deve entender. A fé era tão abundante, tão graciosa, que Paulo orava sobre pedaços de tecido, aqui fala lenço, na verdade eram pedaços rasgados de tecido, e enviados para colocar lá na outra cidade, lá no outro estado, lá no outro bairro, sobre a ferida, sobre a pessoa doente, e a cura se estabelecia. Sabe por quê? Porque todos tinham fé, todos desenvolviam a fé, todos tinham ânimo de fé. E aí nós temos uma próxima pergunta: onde está a sua fé? Como é que está a sua vida, sua saúde? Como é que estão as suas coisas? Você tem apresentado a Deus para sair fora dessa confusão, essa perturbação que nos provoca quando nós não temos fé para resolver os problemas? Queridos, coloca o Senhor na frente e a vitória virá. Entra na guerra, porque a guerra tem todo dia. A guerra é para todos os dias. Cada dia que você amanhece é um dia diferente do dia anterior. Tem gente que fala assim, o dia foi a mesma coisa. Impossível. É porque você não se move, você não tem um alcance além do seu braço. Você não está se dispondo a buscar verdadeiramente o que Deus quer que você alcance. E o Senhor tem para você algo excelente. Sabe o que Ele tem? Fé. Sabe o que Ele tem? Caminho. Sabe o que Ele tem? Uma obra a ser realizada. Queridos, não fique parado. Um dia não pode ser igual ao outro. Os dias são dinâmicos, são dias maravilhosos. São dias de operação, de milagres maravilhosos. E Deus usa as nossas próprias mãos. Mão aqui Ele quer se referir à própria pessoa, ao todo em si. Doe-se ao Senhor. Vamos continuar? Versículos 13 ao 17 diz assim: E alguns judeus que peregrinavam praticando exorcismo tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados por espíritos malignos, mandando: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que assim procediam eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus, gente grande, sacerdote dos judeus. Faziam exorcismo, tentavam usar o nome de Jesus. Por algum tempo deu certo. Mas certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é. No entanto, vós, quem sois? Então o endemoniado avançou sobre eles, os dominou. Eles eram 7. Um homem cheio de espíritos malignos dominou 7 homens e os agrediu com tamanha violência que desnudos, quer dizer, rasgou a roupa deles, deixou eles pelados, e feridos fugiram daquela casa. Versículo 17: Assim que esse acontecimento se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que habitavam em Éfeso, porque tudo isso aconteceu na cidade e na região de Éfeso,
toda a população foi tomada de grande temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O que nós aprendemos aqui? Aleluia. Ser de Jesus. Para mim, falar no nome de Jesus, eu estou unindo com Jesus. Para mim orar no nome de Jesus, eu estou me unindo com Jesus. Para mim expulsar demônios no nome de Jesus, eu estou me unindo a Jesus. Glória a Deus. Só que Jesus Cristo, Ele trouxe um caminho, Ele trouxe uma verdade que nós devemos seguir, para abandonar a mentira da idolatria desse mundo, a mentira da falsidade e do engano religioso desse mundo. Tem sacerdotes que estudam muitos anos. Interessante. Porque a Bíblia manda você praticar e não sentar e ficar estudando. Paulo estudou 3 anos. 3 anos ele estudou, se isolou. Por quê? Porque havia muita confusão religiosa na mente dele. Havia muita tradição religiosa na vida dele. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que convencer a si mesmo. E ele fora ungido e batizado com o Espírito Santo assim que teve o encontro com Jesus. Isso o ajudou demais. Mas imagina alguém que estuda 10 anos, 12 anos, 7 anos, que estude 4, 5, 1 ano, mas sem o Espírito Santo. Vai se tornar um sacerdote como Seva, como os filhos dele. Um sacerdote que até conhece o nome de Jesus, que até fala no nome de Jesus, mas não tem a ousadia e o poder sobrenatural que Deus concede pela presença do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos ensina, que nos dá a revelação da palavra, o entendimento do que está sendo dito e ensinado. Caso contrário, vamos ficar confusos, perturbados, preocupados, sem saída. E não vamos entender o Evangelho. Então nós vamos voltar à primeira posição, perturbados. Não é bom. Aqui nós temos homens que estavam aparentemente a serviço do reino de Deus, mas eles não tinham aceitado Jesus como único Deus e seu suficiente Salvador. Eles não tinham confessado publicamente o nome de Jesus. Eles não tinham nascido de novo através da água e do Espírito, porque você precisa ser batizado na água em idade adulta, a partir no mínimo de 10 anos de idade, com autorização dos pais nesse caso. Segundo, você precisa do batismo em fogo, que é o batismo do e pelo Espírito Santo de Deus, que passa a habitar em você, compondo em você o verdadeiro cristianismo, a presença de Deus para a realização de milagres maravilhosos. Amém? Vamos prosseguir. O versículo 18 e 19 diz assim: muitos dos que creram assim que chegavam, começavam a confessar e a declarar em público suas más obras praticadas. A palavra de Deus diz que nada fica oculto, então você deve se achegar ao Senhor e confessar os seus pecados. E se você observa aqui, diz que eles falavam publicamente dos seus erros. Aqui eles se expunham, aqui eles se entregavam verdadeiramente. Você pode até ter uma comunhão com Deus bacana. Você se entrega mesmo? Você confessa com ele, a ele cada detalhe, aquele olharzinho que você deu, aquela cobiça que veio no seu coraçãozinho, daquela jovem maravilhosa, daquele carro lindo, daquele rapaz inacreditável. Como é que é? Você realmente confessa e coloca diante do Senhor e fala: Senhor, isso aí não foi tão grave. Talvez você fale assim: isso aí não é tão grande. Mas, queridos, um monte de bolinhas juntas formam um travesseiro inteiro. Então é melhor você ir tirando as bolinhas rapidamente e colocando cada uma delas como forma de você se livrar de um travesseiro que só vai trazer perturbação para a sua cabeça. Confesse seus pecados, livre-se do pecado, ande melhor. Você vai pecar? Vai,
Você vai errar de novo? Vai. A não ser que, glória a Deus, você foi realmente capacitado por Deus para a santidade. Mas via de regra, o pecado é um desastre na nossa vida, é um acidente. E pode ocorrer? Pode. E nem por isso Deus vai te abandonar, vai te lançar fora. Você vai deixar de ser da família de Deus. Pensa nisso. Da mesma forma, muitos dos que haviam se dedicado ao ocultismo. O que é ocultismo? Macumbaria, feitiçaria, bruxaria, voodoo e toda forma de adivinhação, toda técnica que ilude o povo para poder arrastá-los para longe de Deus. Porque o Deus que revela é um só. O Espírito que faz o bem chama-se Espírito de Deus, ou Espírito de Jesus, ou Espírito Santo. É um só. Reunindo seus livros de magia, de feitiçaria, os queimaram diante de toda a comunidade. Me acompanha? Reunida. Calculados os seus preços, chegou-se à estimativa de que o valor total equivalia a 50.000 moedas de prata. Eram livros caríssimos, ricos, com muitas práticas ocultistas, mas que aquelas pessoas que quebrantaram o coração, como um dia aconteceu comigo, chegaram-se diante do Senhor e destruíram toda aquela literatura que traz influência pesada sobre a sua vida, sobre a sua casa. Creia no que eu estou te falando. E finalmente o versículo 20, porque agora nós nos livramos da perturbação, porque o apóstolo Paulo nos ensinou a afastarmos dela. Nós recebemos a palavra que através de nós Deus opera maravilhosos milagres, usando todo o potencial que Ele colocou em nós, ousadia e poder, mas principalmente para sermos de Jesus. Para praticar as obras de Jesus, eu tenho que ser de Jesus, eu tenho que me unir com Ele e não ficar dividindo. Amém? E nem ser dividido. E por último, agora aprendemos que quando a palavra chega a nós, cheia de poder sobrenatural, ou seja, ousadia e poder, nós recebemos de Deus transformação, nós recebemos de Deus libertação e nós recebemos de Deus salvação. Oh glória! Fechando no versículo 20 diz assim: e assim a palavra do Senhor era grandemente propagada e prevalecia poderosamente. Olha, queridos, a palavra de Deus é única. Estou encerrando aqui agora. Ela é eficaz e ela nos garante vida e vida com abundância. Essa palavra não erra, essa palavra não falha e essa palavra não oscila, ela não muda. Essa palavra é única e passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Então que você receba também com ousadia e poder a mensagem que o Senhor hoje coloca verdadeiramente nos nossos corações. Senhor, eu entreguei a mensagem de acordo com a sua vontade, conforme o Senhor me engravidou para transferi-la aos teus filhos amados, aos ouvintes, aqueles que estão distantes, mas também aos que estão perto, e aqueles que estão a meio caminho. Haja em todos, opere em todos, e com ousadia e poder sobrenatural, fale ao coração de cada um, porque ao coração de cada um, o Senhor agora se dirigiu. Bem-vindo seja a bênção do Senhor, que nos leva ao caminho do Senhor. Amém. Hoje tem guerra, amanhã também. Me preparo pro fronte, eu oro a paz. A paz.
eu oro a paz, a paz. Dissolve o tempo, o passo que é temporal. Eu abraço o amor, eu procuro o eterno, que longe não está. Longe, amor, não está. Longe, não, amor, procura um lugar. Ele bate na porta do teu coração. Hoje tem guerra, amanhã também. Me preparo pro fronte, eu oro a paz, a paz. Dissolve o tempo, o passo que é temporal. Eu abraço o amor, eu procuro o eterno, que longe não está. Longe, o amor não está. Longe, não, amor, procura um lugar. Ele bate na porta do teu coração. Uou, oh, 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 oh. Uou, oh, oh, oh. La, 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 la. Hoje tem guerra, amanhã também. Me preparo pro fronte, eu oro a paz, a paz. Dissolve o tempo, passa o que é temporal. Eu abraço o amor, eu procuro o eterno, que longe não está. Longe, o amor não está. Longe, não, amor, procura um lugar. Ele bate na porta do teu coração. Uou, oh, 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 oh. Uou, oh, oh, oh. La, 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 la. Deixa, deixa, deixa. La, 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 la. Glória a Deus. É essa dinâmica do louvor, esse louvor maravilhoso, que nos leva assim a pensar, né? Hoje tem guerra, todo dia tem guerra, queridos, eu vou repetir. Mas a guerra que o Senhor quer que você trave é a guerra contra si mesmo, contra o seu eu, contra a religiosidade, contra essa tradição que fica nos segurando e nos engessando de uma maneira que a gente não consegue levar a palavra de Deus. Existem detalhes que a gente não pode abrir mão, porque também vira bagunça, vira confusão. Mas tem muita coisa que nós podemos suplantar. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo tomar atitudes fortes
em Atos 19 e realizar uma obra impecável diante do Senhor. Isso pode ser comigo e pode ser com você, basta nós queremos. Amém? Então levante-se e prepare-se, mas também realize a guerra que você precisa realizar a cada dia. Quero convidar você a estar conosco sexta-feira no culto Bem-vindo Espírito Santo. E quero te lembrar que os cultos presenciais estão acontecendo. E é muito intenso quando a gente pode estar num culto de oração. E na igreja que o Senhor permite que nós pastoreamos, tanto Catas Altas na segunda-feira, às 19 horas, quanto aqui em Conselheiro Lafayette, às 19h30, na sexta-feira, próxima sexta-feira agora, nós temos o mover de oração do Espírito Santo, onde ele tem liberdade de agir e de atuar. Seja bem-vindo. Estaremos também com a nossa live, estaremos levando a mensagem de Deus até você, certamente até o seu coração, porque Apocalipse garante que Jesus bate não é a porta da casa, ele bate a porta do coração. Que a gloriosa bênção de Deus Pai, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo se derrame abundantemente como uma chuva sobre cada um de nós. A paz.